Tudo certo aí? Vamos começar então. Bem-vindo, estrategista, a mais um vídeo do zero à aprovação. Eu sou o João Paulo Teles e hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre como estudar por questões, a queridinha dos alunos, o banco de questões que é o queridinho do Estratégia Med, o produto mais comentado e mais adorado pelos alunos. Então hoje eu vou falar um pouco de como estudar pelas questões, ou seja, como extrair o máximo dessas questões. Já sabe que é a melhor forma de estudar, é a melhor forma de reter o conteúdo, é a melhor forma de potencializar aquele conteúdo a longo prazo. Mas como fazer isso da forma mais efetiva ou o que é que a gente pode fazer para melhorar ainda mais essa ferramenta muito boa? Aqui eu trouxe para começar o que eu acabei de falar, um trecho de um artigo científico sobre diversas técnicas de aprendizagem, na qual ele coloca o testing effect, o efeito do teste. Foi demonstrado amplamente que se testar tem um efeito de aprendizado por si só, usar aquele tempo com outras técnicas de aprendizado. O teste deve ser encarado como uma forma de aprendizado, não é meramente uma forma de avaliação, não é meramente uma forma de mensurar o quão bem você está indo. É a principal forma de aprendizado. Isso é chamado do efeito de teste e está amplamente comprovado aí na literatura que é a forma ou uma das formas mais eficazes de se aprender e se fixar um conteúdo. É rápido e não tem nenhuma necessidade de treinamento prévio. Por exemplo, resumir uma coisa extremamente polêmica aí na literatura, se vale a pena ou não, se é uma atividade de eficácia ou não, mas o que é consenso é que se funciona para alguém, é para alguém que sabe resumir muito bem e isso requer um tempo, um treinamento, uma tentativa e erro, que às vezes você não pode se dar ao luxo de despender todo esse tempo para aprender a forma com qual você vai estudar. Teste, questão, é exatamente o oposto. Você não precisa de nada para conseguir usar uma questão da melhor forma possível. E aí, quais são as formas que você tem de se testar? Inúmeras. As três principais estão aqui. Banco de questões. Então, listas, banco de questões, ver questões, aparece ali aquela bateria de questões na sua frente. É um teste, é uma forma de testagem que foca no conceito e que tem alguma relação com o formato do que você vai fazer. E vamos distinguir bem essas duas coisas, pensando na prova na íntegra, que é aí a terceira coisa que eu trouxe, depois eu falo dos flashcards. Qual é a diferença, então, entre fazer questões num banco de questões e fazer provas na íntegra? Fazer no banco de questões vai te treinar mais o conceito do que o formato da prova em si. Você deve focar em aprender aquela questão e não necessariamente em treinar o fazer prova. É óbvio, você está ali fazendo questões iguais às que você vai fazer no dia da sua prova, muito parecidas, no mesmo formato. Então isso vai te treinar para a prova também. Mas a prova na íntegra e o simulado, eu acredito que devem ter um foco diferente. É um foco muito grande em você aprender o formato da prova, se treinar para a prova como um evento e não para cada questão em si, única e exclusivamente de forma isolada. O último método são os flashcards, também é uma coisa que divide muito opiniões. Gosto, amo, odeio. Flashcards são muito úteis para informações rápidas e factuais, ou seja, um fato. Isso é isso. Onde passa essa artéria? Aqui. O que é que fica na frente dessa estrutura? Tal coisa. Fatos. Não é interessante, ou pelo menos não é tão interessante, para conceitos, para explicações, para raciocínios extensos. É interessante para fatos. Flashcards leva à questão de quero um flashcard pronto ou quero fazer o meu. E aí eu faço um parêntese de que fazer o seu próprio flashcard pode ser uma coisa interessante para o aprendizado, mas provavelmente vai demandar muito tempo. Então pense bem, se você é uma pessoa muito eficiente, muito rápida em fazer flashcards, faz em preto e branco mesmo, são perguntas e respostas, são coisas que você quer fazer com foco em você mesmo, ou se você poderia, por exemplo, pegar um flashcard pronto para treinar aquele conceito. Dicas para questões. Então a primeira dica da questão é a seguinte: a primeira coisa que você faz quando lê uma questão é ler a pergunta. Vou repetir. Viu uma questão, você vai direto para a pergunta. Você não começa a ler o enunciado sem ler a pergunta. O que é que a pergunta quer de você? Conduta, diagnóstico, fisiopatologia? O que é que você precisa extrair daquele enunciado que veio antes? É muito importante saber isso antes de começar a ler o enunciado, senão você vai perder tempo. Você vai criar um raciocínio na sua mente, por exemplo, focado em um desses aspectos. Tá ali um caso clínico, você está raciocinando qual é o diagnóstico, qual é o diagnóstico, qual é o diagnóstico. No fim ele fala assim, qual é
a porcentagem de mulheres que têm aquela doença. Ele te dá o diagnóstico, ele te dá o nome, e você que estava se preparando para responder a doença é tal, você vai ter que responder se é mais em homem ou em mulher, se é mais em idoso ou em gente jovem, enfim. O seu raciocínio se perdeu e ali você volta para o início da questão, relê com um novo raciocínio. Então não perca esse tempo, comece a questão da pergunta, volte para o enunciado e já leia focado no que você precisa responder. Segunda dica, não mude de alternativa sem uma desculpa muito convincente. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você lê uma questão e vai para as alternativas, principalmente se forem alternativas curtas, você vai ter um feeling, vai ter uma ideia que vai vir primeiro à sua cabeça, você vai dizer a resposta é essa. Mas medicina não é uma ciência exata, então você vai conseguir criar pseudo-explicações para todas as alternativas. As alternativas estão ali, para de confundir. Existe alguma justificativa errada, mas existe, para te levar a outra alternativa. Então, se você for trocar de alternativa, depois, revisando, ou mesmo na hora que você fez, tenha uma explicação muito boa. Fale, olha, esse dado aqui, ó, tá vendo esse resultado laboratorial que tá no enunciado? Eu não tinha prestado atenção nisso, eu não li. Isso muda tudo, agora é tal. Se você mudar só porque, quer saber, talvez seja isso, porque talvez o examinador tá pensando nisso e talvez ele tá querendo dizer isso, na minha opinião, a chance de você errar aumenta bastante, né? A chance de você acertar diminui, porque você tá ali fazendo exatamente o que o examinador quer que você faça, que é se confundir, criar pseudo-explicações e te levar ao caminho errado. Geralmente, nesses casos, o seu primeiro intuito, a sua primeira ideia, a sua primeira intuição vai te levar à resposta certa em mais vezes do que a segunda intuição, do que a sua revisão do seu pensamento, do que a sua elucubração de pseudo-explicações. Esse é um processo que tem uma palavra em inglês, né, que se chama overthinking. Você está ali pensando demais sobre aquele assunto e aquilo vai te levar a criar construções na sua cabeça que não são verdadeiras. A última dica específica que eu queria te dar em relação a questões, isso se aplica principalmente aí ao longo da preparação extensiva, ao longo do ano, leia sempre os comentários das erradas. A questão ali, se tem 4 alternativas, ela te traz 4 oportunidades de aprender. Ela te traz, por exemplo, pediu o diagnóstico e te deu ali 3 diagnósticos diferenciais, ela te dá a oportunidade de aprender como você chega ao diagnóstico certo e como você exclui os 3 diagnósticos errados. Mais do que isso, uma coisa que se chama discriminação por contraste. Então você coloca ali lado a lado, provavelmente diagnósticos que fazem parte da mesma síndrome, que aquela síndrome vai voltar para você diferenciar aqueles diagnósticos. E quando você lê o comentário das erradas, você se atenta em pontos que diferenciam os diagnósticos dentro daquela abordagem sindrômica que vai aparecer de novo para você. Ou seja, a discriminação por contraste, quando você coloca lado a lado as respostas e checa a resposta das erradas, é uma informação tão valiosa quanto saber por que a certa estava certa. Beleza? Era isso que eu queria falar especificamente sobre questões. Espero que vocês tenham gostado. Me coloco mais uma vez à disposição para conversar com vocês sobre a vida, sobre a prova, sobre o que quiserem. No Instagram podem me mandar mensagem. Agradeço muito a audiência, espero que tenham gostado e até a próxima. Um abraço!